As locações por temporada, aquelas feitas por pessoas que alugam apartamentos residenciais por alguns dias, estão sofrendo restrições e dificuldades rigorosas no mundo todo, tá? E agora que nós estamos nessa situação de crise de aluguéis, o aluguel subindo no mundo todo, a moradia mais cara, tudo mais caro, o mesmo fenômeno está acontecendo, se repetindo aqui, certo? Perseguição implacável. Isso me lembra um certo filme de 1997. Tá? Antes de começarmos, por favor, já deixa aí o like e se torne assinante, tá? Afinal, você já vem aqui regularmente, tá? Bora, roda a vinheta. Então, no mundo inteiro, os governos municipais estão colocando restrições mais rigorosas, locações temporadas, sejam principalmente Airbnb é o grande exemplo, né? Vejamos aqui um exemplo. A Itália deu mais um passo contra o turismo de massa. O alvo agora são estas caixinhas. È incredibile, anche davanti al Senato della Repubblica troviamo le key box. O governo proibiu essas caixas em locais públicos, alegando riscos à ordem pública e à segurança. Funcionava assim: o turista chegava com as informações do apartamento que alugou e pegava a chave numa dessas caixas com senha. Com a proibição, os donos de apartamentos de aluguel por temporada vão ter que receber pessoalmente os hóspedes. Qual é a lógica? Tudo depois da pandemia da Covid-19, os aluguéis no mundo todo estão aumentando, né? Estamos tendo uma escalada inflacionária generalizada, né? Para financiar a parada econômica feita durante a crise da Covid, imprimiu-se dinheiro para ter os déficits fiscais, o preço de tudo está subindo. Inflação é a impressão de dinheiro, certo? E tudo ficou mais caro. E não é só aluguéis, né? Hoje, o carro mais barato, qual é o carro mais barato no Brasil? É 80 mil. E quanto é um apartamento? Aquele bem longe, bem num lugar bem complicado. 150 mil, pelo menos, né? Tudo enlouquecido, cada vez mais difícil. Certo? Agora, o que que os governos têm feito em relação a isso, tá? Qual foi a solução para esse aumento dos aluguéis? A resposta a isso, uma delas, é você proibir locações por temporada. Qual é a lógica? Se os apartamentos que estão sendo utilizados para locação temporária forem oferecidos no mercado, supostamente você teria maior oferta de aluguéis. E alguns imóveis seriam colocados à venda, isso diminui, teria um aumento aí da oferta, isso ia diminuir, isso iria causar aí uma diminuição dos preços. Ok? Vejamos aqui, várias cidades fazem isso, tá? Vamos dar aqui alguns exemplos. Tá cheio de essa essa reportagem aqui mostra centenas de cidades que estão proibindo, que estão fazendo limitações a locações residenciais, né? Ó, o Cidade de Los Angeles, em dezembro de 2018, somente permite locação temporária durante 120 dias por ano, certo? E uma casa, certo? Além disso, trailers são proibidos, tá? E aí nós temos cidades que têm problema clássico de moradia. Amsterdã, Nova York, né? Nova York talvez tenha a regra mais rigorosa do mundo. Tá? Nova York aqui em 2016, certo? Alugar um apartamento um período menor que 30 dias é ilegal e participar já é infração, com penalidades de
até $7.500, proprietários só podem uma casa, certo? E aí nós temos o outro que tem muito rigoroso, ó. Maiorca é as ilhas, é o lugar das baladas, tá? O grande centro, eu sei que balada hoje tá fora, tá demodê, mas o grande centro das baladas, né, são as Ilhas Baleares ali no Mediterrâneo, né? Maiorca. Vamos só dar uma mostrada aqui no Google Maps, no sul, no Mediterrâneo, ó, aqui, ó. É uma cidade aqui na Espanha, né? No Mediterrâneo, tá? Perto de Barcelona. E qual é e aí e durante muito quando a balada era boa, ela era a capital mundial das baladas, tá? Boa parte das músicas de balada que você ouve por aí começaram lá, certo? Maiorca, Charleston, Paris, que Paris, somente 120 dias por ano e tem que necessariamente se registrar na cidade. Aí tem São Francisco, cidades que têm moradia complicada. Detalhe, o, o Barcelona ultimamente ficou conhecida mundialmente aí pelos problemas com as restrições de Airbnb, pelos movimentos na rua, né? Por protestos contra o excesso de turistas, certo? Então, e tem outras coisas, mas não vou, para não ficar muito tedioso, muito maçante, nós já vimos o exemplo aí em cidades que são muito complicadas, né? Então, nós temos uma cruzada aí global para as, para as locações de temporada. Agora, vamos agora não só esta ofensiva da questão habitacional, agora as locações de temporada estão sendo perseguidas pelos condomínios, tá? Os condomínios têm desconforto com essas locações, porque eles criam uma população rotativa de pessoas desconhecidas, né? Há um desconforto aí de que haja um risco aí à segurança, algazarra, pessoas que não têm compromisso com o lugar, festas, churrascos, uso de piscina e, e além disso, as moradias não têm aí a infraestrutura esperada, né? Porque não são voltadas à hospedagem. E aí, então, tá a batalha dos condomínios. Batalha do Airbnb cresce, ó, o medo de que aconteça isso aqui, né? Condomínio de luxo, a gangue conseguiu acesso ao prédio, né? Desentendimentos cada vez maiores. Ó, isso aqui, ó. Não lembro que mostramos as restrições? Nova York, a oferta de Airbnb despencou 83%, certo? Para reverter a queda. Aí tem as brigas dos condomínios, administrador de condomínio. Assim, ó, 2 prédios, o síndico diz que é comum turistas que entram aí com apartamentos errados, trazem garotas do job, chegam bêbados de madrugada, estrangeiros fazendo bagunça, havia curto-circuito. Ou seja, tá tendo muita discórdia aí
nos condomínios, né? E você não é e você está tendo uma cruzada judicial para impedir as locações por temporada. Olha, a locação por temporada ela está prevista em lei e não existe uma proibição de lei proibindo a locação por temporada, tá? Inclusive a própria lei de locações diz lá 45 dias, né? O artigo na lei 824591. Certo? Qual é a restrição que eles estão querendo fazer agora? É com os do condomínio. Como os condomínios vão fazer essa proibição, né? E aí você teve aí uma virada jurisprudencial com o resto que eu já vou mostrar do Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver. Nós temos aqui o recurso especial 181.9075/2019 do Rio Grande do Sul. Ó, esse recurso especial, isso não quer dizer que todos os apartamentos, isso vai acontecer em todos os apartamentos, em todos os casos concretos. Porém, isso aqui, inclusive, porque não é obrigatório. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao contrário de uma decisão constitucional, né? Uma DIN, uma DC, uma DPF do Supremo Tribunal Federal, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça somente interessa ali para as partes interessadas. Porém, isso mostra o caminho do judiciário e as instâncias inferiores estão cada vez mais nessa direção. Vamos no item 6. A nova modalidade se enquadra dentre os tipos de hospedagem ofertados de modo formal e profissionalizado, com serviços e alojamento regidos pela Lei 1771/2008. Isso aqui é a Lei Geral do Turismo. O direito deve se harmonizar com os direitos relativos à segurança, sossego e saúde, de acordo com limitações aprovadas pela maioria dos condôminos, pois são limitações à natureza da propriedade privada em condomínio edilício. Qual é o entendimento anterior, tá? Até 2023. Desculpa, até 2024. O entendimento anterior era possível proibir as locações de temporada, desde que elas fossem houvesse uma votação direta na convenção de condomínio proibindo, certo? Qual foi a mudança aqui? Normalmente, para você mudar a convenção, você precisa de 2/3 dos votos. Uma assembleia especial com 2/3 dos votos proibindo esse tipo de locação. E aí, muitos condomínios queriam fazer essa proibição, mas não conseguiam. Por quê? Porque precisa de 2/3 dos votos, está previsto no Código Civil. 2/3 dos votos para mudar a convenção. Isso quase sempre não é possível. Qual foi a mudança jurisprudencial aqui? Toda convenção de condomínio de imóvel residencial tem uma previsão dizendo que o condomínio tem função residencial. E toda convenção de condomínio residencial tem essa palavra. Para fins residenciais. Não precisa mudar a convenção. Basta ter essa palavra. E aí, ela não tem mais a função a função não ela pode proibir locações por temporada. Por outro lado, agora está em votação o novo Código Civil. O que está sendo dito? O que está sendo informado? O que está sendo informado? O que está sendo
feito, qual é a votação? A votação é que condomínios somente podem fazer locações residenciais com permissão expressa da convenção de condomínio. Isso vai eliminar a maioria esmagadora das, das, das a maioria esmagadora dos condomínios vão estar proibidos. E geralmente vão ser o quê? Condomínios que desde o início estão feitos para isso. Tá? Principalmente a parte hotéis, que eles têm a parte hotéis, que são condomínios edilícios, mas que possuem serviços especializados de hotelaria, tem recepção, tem limpeza interna dos quartos, tem restaurante, tem estrutura de lazer, permite locações rotativas, e tem serviço, e já é feito para serviço de hotelaria. E é muito provável que no futuro a locação residencial vai ser confinada a esses espaços, o que vai ser um percentual relativamente pequeno aí dos imóveis que hoje servem na locação residencial. Vamos só dar uma olhada rápida aqui, né? Opa. Projeto de lei aqui do novo Código Civil, são deveres do condômino, a reforma aqui do artigo 1336 do Código Civil, parágrafo 1º. Nos condomínios residenciais, o condômino ou aqueles que usam sua unidade, salvo autorização expressa, não poderão utilizá-la para hospedagem atípica. Certo? Isso aqui vai confinar bastante isso vai confinar bastante os condomínios, as locações de temporada. Então chegamos aqui ao fim do dia, ao fim do vídeo, e o que nós temos de dizer é: o mundo e o Brasil estão na direção de restringir a hospedagem atípica em condomínios, e convidamos você a qualquer situação referente a Airbnb e condomínios que procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.